Pessoal, eu sou Camila Mesquita, sou instrutora de cabeleireiro aqui na Embeleze Ponta Grossa. Alguns já me conhecem, alguns são meus alunos, né? Mas para quem não me conhece, eu não sou daqui de Ponta Grossa, sou do Rio de Janeiro. Caí aqui em Ponta Grossa e me achei, não, né? Não me perdi, eu me achei, na verdade. Então, por isso que eu tenho esse sotaque não característico de Ponta Grossa, tá? Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema que é muito sério, né? Envolvendo essa situação que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia do coronavírus, né? Mais chamado como Covid-19. Então, nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? De todo mundo dentro de casa, né? Na verdade, nós estamos vivendo uma guerra invisível, né? Onde a gente não sabe por onde lutar, por onde começar. A única forma que a gente tem de se cuidar, né, é ficando em casa e fazendo todos os procedimentos que estão sendo passados na televisão, né? Todas as informações que, na verdade, na televisão a gente só encontra isso, né? A gente só está vendo esse assunto, coronavírus e economia. E o que isso tem a ver com a economia, né? Essa questão da pandemia está fazendo com que todo mundo fique dentro de casa, né? Que empresas fechem, né, por medidas de precaução, é óbvio, porque é um vírus altamente contagioso, né, a gente sabe disso. Aqui em Ponta Grossa o índice não está tão grande, mas em outros lugares estão bem complicadas as situações das pessoas, né, eu sou do Rio de Janeiro, lá está bem grave a situação, mas grave por vários aspectos, né. Primeiro porque as pessoas no início não acreditaram muito, né, por ele ser um vírus altamente contagioso, eles não acreditaram muito e a quarentena foi umas férias, né? E agora como o vírus, né, acabou se dissipando, né, acabou crescendo lá na sociedade lá dos cariocas, né? Então hoje é uma coisa que é uma realidade que eles estão vivendo, né? Hospitais lotados, empresas fechando, pessoas sendo mandadas embora. E o que entra a biossegurança nessa situação, né? Claro que a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter todas as precauções possíveis, né? Máscara, luva, né? Álcool, lavar as mãos e tudo. Só que a economia continua, né? As contas vêm, a conta de luz vem, o aluguel vem, as empresas precisam se manter, precisam manter funcionários, nós precisamos manter as nossas famílias, nós precisamos pagar as nossas contas, né? Porque nós estamos em casa, mas o consumo continua, né? Embora a gente precise ficar dentro das nossas casas, a gente tem que também correr para suprir as nossas necessidades, né? Por exemplo, ir ao mercado, pagar as contas, né? E visando isso, aonde que a biossegurança entra? Na nossa segurança como profissional, na segurança dos nossos familiares, na segurança do nosso cliente, né? O acesso ao cliente está restrito hoje, né? A gente só pode atender um cliente por vez, a gente tem que fazer toda uma asepsia local, usar todo o equipamento para a gente se proteger, né? E proteger também o cliente e a nossa família, né? Porque não se trata só das nossas convicções, que tem pessoas que acreditam que não seja um vírus tão grave e tudo, mas não se trata só da nossa vida, né? Se trata da vida dos nossos filhos, quem tem filho, dos pais, né? Dos parentes próximos, que a gente pode ter o vírus, mas ser assintomático, né? E às vezes a gente ser um transmissor do vírus para dentro da nossa casa e fazer com que isso agrave dentro da nossa casa, né? E se a gente não tiver esse cuidado também com o nosso cliente, a gente também vai estar transmitindo para o nosso cliente. Então, o nosso cuidado é uma forma de amor a nós, amor aos nossos familiares e amor ao próximo, que é o nosso cliente, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a biossegurança na pandemia, tá? A biossegurança não é um assunto tão antigo, né? É um assunto atual. Nem todas as pessoas que fizeram o curso da área da beleza
tiveram a oportunidade de saber quais eram as regras, de que forma eles teriam que trabalhar para se proteger, né? Quais as normas que são liberadas para que você possa trabalhar, né, no seu ambiente de barbearia, de salão de beleza ou de estética, da parte de manicure, parte de depilação. Então, esses cuidados nem todo mundo teve acesso, tá? Tanto que muitas pessoas estão perdidas, que não sabem que tipo de atitude tomar mediante esse problema que nós estamos vivendo. Um assunto que é falado há muito tempo, que é dado nas aulas há muito tempo, muitas pessoas não dão importância a isso, a esterilização, a higienização, a fazer uma asepsia correta do local, né? Só visam mesmo dinheiro, 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 mas na verdade isso é de extrema importância porque a gente tem contato com pessoas o tempo inteiro, né? A gente lidar com vidas, né? Na verdade, nós somos também da área da saúde, porque a gente lidar com pessoas, né, de diversas classes sociais, né? Pessoas que vão chegar às vezes com micose, com pediculose, que é o mais conhecido como piolho, né? Com problemas de couro cabeludo, né, com dermatite, né? Então a gente precisa saber de que forma a gente vai proceder, né? E agora mais ainda, devido a esse problema, né, sério que nós estamos vivendo, mas eu tenho certeza que a gente vai superar, tá? Então vou falar um pouquinho sobre a biossegurança e quais as formas que a gente tem que trabalhar, tá? Eu coloquei aqui, não sei se dá para vocês enxergarem, se está longe, mais perto. Dá para ver? Ele desfoca, mas se for lendo, daí Tá, então tá. Então, gente, biossegurança quer dizer segurança da vida, né? Foi como eu falei anteriormente. Segurança da vida em que sentido? Né? É uma forma de segurar a nossa vida, a do nosso cliente, a do ambiente e dos animais também, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, utilizar a biossegurança justamente como uma forma de prevenção, tá? Para que a gente não possa ter algum problema futuramente e nem transmitir um problema futuramente, porque a gente tem acesso a pessoas, né? Então, doença não tem cara, vírus não tem cara, né? Então, a gente precisa ter bastante responsabilidade, né? A gente lida com vidas, então a gente precisa ter responsabilidade. Então, o que a gente vai falar especificamente é sobre a biossegurança em salão de beleza e barbearia, tá? Por que a gente tem que falar sobre esse assunto? Porque é um assunto que, primeiro que a gente lida com vidas, segundo que a gente lida com secreções, né? Com coisas que podem ser transmitidas se a gente não tiver alguma higienização correta, né? E de que forma a gente pode trabalhar, porque isso pode influenciar de uma forma negativa e também pode influenciar de uma forma positiva no nosso trabalho, né? Porque hoje em dia a gente tem as redes sociais, se você fizer uma coisa mínima ruim, né, um cliente pode divulgar o seu trabalho e divulgar não, perdão, pode falar do seu trabalho e falar, olha, fui numa barbearia e não estava higienizado, eu peguei uma micose, né? Recentemente apareceu um menino que pegou uma micose de uma máquina de corte, tá? No caso dele foi divulgado, mas eu já vi várias vezes também pessoas chegarem no salão com problemas de micose no couro cabeludo, inclusive, e com lesões também. No caso de salão de beleza, né? A questão de não ser só a parte capilar, né? Também tem a parte de manicure, né? Tem a parte de estética, onde a gente precisa também ter o cuidado, porque a gente tem contato. No caso de cabelo, não, né? Mas no caso de corte, você pode acabar cortando uma pessoa por causa da tesoura, né? A gente lida com cabelo, né? Tem cabelo limpo, tem cabelo sujo, tem couro cabeludo, né? Com problemas dermatológicos, né? Problemas que podem passar para outras pessoas. Também já vi pessoas chegarem no salão de beleza com problemas de micose, com pediculose, né, piolho, e às vezes a pessoa nem sabia, e a pessoa falava que frequentava, só lavava a cabeça no salão e não sabia que estava com piolho, né? Que provavelmente o salão que ela frequentava não fazia a higiene correta e reutilizava a toalha em todo mundo. Primeiro, o que a gente precisa fazer, né, na questão da biossegurança, é uma limpeza no ambiente,
né? O que seria essa limpeza do ambiente? A limpeza do ambiente seria a cada 15 dias você fazer uma limpeza, aquela pesada mesmo, né? Lavar com água sanitária, né? Água sanitária que boa, né? Que fala aqui que boa. Água sanitária, sabão em pó. Eu também uso lisoforme. Na verdade, não está nas regras da vigilância, mas eu também uso lisoforme. Então, na verdade, eu uso em tudo. Fazer aquela limpeza pesada, limpar as bancadas, limpar as lixeiras, os lavatórios, né? Porque tem salão também que vai trocando de cliente a cliente, e daí o lavatório fica cheio de resíduo, né? E em vez do profissional que terminou higienizar o lavatório, não só a cuba que encosta o pescoço, mas também o assento, fica aquela sujeira, e daí vem um outro cliente, senta e fica aquele ciclo, né? Um vai sentando, o outro vai sentando. Algumas vezes podem ocorrer algum problema. Já vi também acontecer de uma pessoa lavar uma coloração vermelha e o lavatório ser todo preto, né? E ela não fez a limpeza na parte que encosta o pescoço. Daí, quando veio uma outra pessoa para lavar as mechas, o que aconteceu? Manchou tudo aqui embaixo, ficou rosa, né? Então, por falta de higiene também, acabou acontecendo um acidente de ter manchado por baixo o cabelo da menina. Já aconteceu de eu ver também cliente acabar manchando a roupa por causa de resíduo de pó descolorante no lavatório. Isso também é uma medida de precaução. Isso é uma coisa que você tem que fazer, ter esse cuidado. Porque o cliente presta atenção nessa tua responsabilidade, né? Nesse teu cuidado com ele, tá? Os materiais, a gente tem que fazer, primeiramente, né? Do secador, o secador também tem que ser limpo, tá? Aquela parte de trás do secador, a gente desencaixa ele e tira resíduo de cabelo, porque o secador, ele suga, né, o ar para dentro para sair o ar quente. Então, às vezes, fica resíduo de cabelo e pode ficar dentro da ventoinha. Então, se você deixar aquele resíduo de cabelo dentro da ventoinha, provavelmente, mais para frente, o seu secador pode queimar, porque ele não fica preso à ventoinha para poder ventilar e acaba queimando o motor. Então, a gente tem que limpar o secador também, tá? Fazer a higienização do secador. No caso das escovas, tirar o excesso de cabelo da escova, tá? Trouxe até uma escova que tá sujinha, inclusive, ó. Esse aqui tá cheio de cabelo. Não é nada higiênico o cliente chegar na cadeira e ver o cabelo de toda uma geração, né, na escova, né? Porque a pessoa não limpa, não tem a preocupação de limpar, tá? Se ela não tem a preocupação de limpar, imagine com a vida dela, né? Então, nas escovas, na hora de limpar, a gente pega o cabinho do pente e passa por dentro, ó, por dentro da escova. Primeiro a gente tira o excesso, né? O que der para tirar com a mão, a gente tira. Essa aqui tá pouquinho, essa aqui não tá tão trágica não, mas tem umas que só Jesus. Essa aqui não tá muito suja, tem só uns cabelinhos aqui assim, tá? Mas daí a gente pega o cabinho do pente e passa por dentro, ó. Entre as cerdas, tá? Para poder tirar o excesso. Tem uma escovinha que ela é limpadora de escova também. Mas se você não tiver ou não encontrar, você pode fazer isso e ir tirando. Daí você tira todos os cabelinhos, tá, gente? Todos os cabelinhos que tem. Com o cabo do pente. Não é com essa parte aqui, ó. Se fizer assim, ó, acaba com a cerda. É com o cabo, tá? Daí o que a gente faz? Durante a semana, o ideal seria que a gente fizesse, a cada atendimento, a gente fizesse esse trabalho de limpar, colocar na água, né, com sabão, esfregar, jogar água, esperar secar. Só que nem todo mundo tem um estoque imenso de escova, né, para cada atendimento ter esse trabalho, né. Nesse caso, o que a gente pode fazer quando se trata de salão e você não tem muitas escovas? Você limpa a escova, tira bastante o excesso, o cabelinho que tiver. Essa aqui já tá até limpinha já, tá? Pega o álcool 70, não em gel, o líquido, tá? Borrifa nela toda e espera secar. Borrifa umas 3 vezes. 3 vezes. Fiz 4, mas é 3. 3 vezes, borrifa uma, espera secar um pouquinho, mais uma e espera secar.
para o próximo atendimento, tá? Quando for na sua casa, daí é diferente. Daí a gente tira o cabelinho, deixa de molho numa solução com água e detergente neutro, tá? Normalmente eu deixo detergente neutro e também coloco um pouco de água sanitária, que aqui se chama de Kiboa. Então eu boto normalmente umas 3 tampinhas de Kiboa e deixo cobrindo mais ou menos até que assim, só essa parte aqui da escova mesmo. Aí deixo 1 hora mais ou menos. Quando a gente tira, meu Deus do céu, é água preta. Daí aí eu tiro, lavo bem para tirar bem por causa do sabão. Deixo secar em cima da toalha, mas não secar no sol e também não pode secar com secador, porque pode danificar as cerdas. Deixo secar, normalmente eu deixo de um dia para o outro. E borrifo álcool 70 também 3 vezes, tá? Isso não está na apostila de vocês, de borrifar álcool 3 vezes. Isso aí eu faço porque o álcool 70 também é um antibactericida. Então, às vezes, não dá para a gente fazer a higienização durante o atendimento no salão. Então, o cliente está vendo que você está higienizando, né? Então, ele vai ver que você tem realmente uma preocupação, tanto com ele quanto com você também, né? E daí, o que acontece? Tem uma coisa que eu achei interessante passar para vocês. Plástico filme. Depois que você terminou todo o processo, né? Solução com água, detergente neutro. Quem não quiser colocar Kiboa, bota só o detergente e deixa de um dia para o outro, tá? Deixa secar naturalmente em cima de uma toalhinha, não é para colocar no sol e nem com secador. Se quiser colocar álcool 70, tudo bem. Ou se não quiser colocar, tudo bem. Mas eu normalmente coloco para garantir que o negócio tá limpo mesmo. E daí, quando tiver seco, eu faço assim, ó. Isso é uma coisa muito legal. Você embalar com esse plásticozinho filme aqui, ó, que é de alimento mesmo. Você embalar a escova. Ó. Porque ela já vai estar seca, tem que estar seca, não pode ter umidade. Se tiver umidade, pode dar fungo, tá? Então, tem que estar seco e daí você lacra e abre na frente da cliente quando você for atender. É claro que isso seria maravilhoso se a gente tivesse, tipo, né, umas 50 escovas, né? Mas às vezes não dá. Mas isso é uma forma também de deixá-la bem limpinha e a cliente ver que você tem cuidado. Existe também uma esterilizadora de escova. Não sei se vocês já ouviram falar. Para as minhas turmas de escova, de curso de escova, eu falei sobre esse esterilizador. Eu não sei se eu posso falar o nome. Pode falar o nome? Pode. A marca Estiva, tá? Se vocês procurarem no YouTube a forma que ela funciona, ela é uma máquina que ela é ligada na tomada e é colocado um pouquinho de água. A temperatura dela é bem alta mesmo, e você consegue colocar de 3 a 4 escovas nesse compartimento e ela solta um vapor bem quente. E quando a escova sai, ela já sai quase que seca, meio que quase úmida. Daí você bota numa toalhinha rapidinho seca, tá? Eu já trabalhei num salão que tinha, eu achei bem interessante, porque ela consegue fazer esse processo rápido nas escovas, é bem rápido o processo de esterilização, e você consegue trabalhar tranquilamente, tá bom? No caso dessa escova aqui, ela é uma escova que dá para você deixar de molho. Tem a escova térmica. Deixa eu pegar a térmica rapidinho. Ó, essa daqui. Essa escova térmica aqui, ela não pode ficar muito tempo de molho. Como a cerda dela ela é aberta, né? É mais fácil da gente usar uma escovinha, deixar ela tipo uns 20 minutos de molho e depois usar uma escovinha para tirar o resíduo dela e deixar secar tranquilo. Não deixar muito tempo de molho porque pode enferrujar, tá bom? É diferente dessa daqui. Ela é bem uma diferente da outra. Tá? Tesoura.
Tesoura não vai no esterilizador, tá? Na autoclave, tá? Que essa semana a Lid, que é da parte de manicure, ela vai falar também sobre a biossegurança da parte das manicures e pedicure. Então, a escova não vai na autoclave. Na tesoura, o que a gente faz? A gente termina de utilizar a tesoura, faz o corte, daí a gente limpa o excesso de cabelo da tesoura, pega o álcool, ou em gel, ou líquido. Se for líquido, você borrifa, né, umas 3 vezes e tira o excesso com algodão ou algum pano. Agora, se for em gel, você pode botar no algodãozinho e passar até mesmo na frente do cliente para ele ver que você está fazendo uma higienização na frente dele. Isso é muito importante, tá? Máquina de corte de acabamento, gente. Essa questão da parte de máquina de corte de acabamento, eu raramente vi pessoas fazendo limpeza na máquina de corte e máquina de acabamento. E o que isso acontece? Pelo fluxo de barbearia ser muito forte, né, um atrás do outro, acaba que um vai passando micose para o outro. E isso é verdade, isso é real, tá? Isso é falta de higiene, tá? A gente tem que pensar no financeiro, mas a gente precisa pensar também no nosso cliente. Por quê? O nosso marketing, ele não é só Facebook, não é só Instagram. O nosso marketing é o nosso trabalho. Se você faz um bom trabalho, aquela pessoa que cortou o cabelo com você, ela vai passar para o primo, ela vai passar para o tio, ela vai passar para o filho, e é uma coisa que é constante, porque o pessoal que vai a barbeiro, no caso os homens, eles têm mais fidelidade a quem corta o cabelo dele do que as mulheres. As mulheres, normalmente, elas têm a cabeleireira delas, mas se tiver uma promoçãozinha, elas vão distrair. Depois volta, mas vai distrair. Entendeu? Então, os homens têm mais essa fidelidade de cortar o cabelo desde quando é criança, aí leva o filho, aí leva o primo, aí leva o amigo, porque sabe que aquela pessoa já sabe cortar o cabelo dele. O homem não tem paciência de ficar falando o que tem que fazer no cabelo, ele já quer uma pessoa que já sabe o que tem que fazer no cabelo dele. Então, ao mesmo tempo que pode ser uma coisa positiva, também pode ser negativa, né? A pessoa cortar o cabelo do barbeiro, adquirir uma micose, né? Acabar perdendo o cabelo, ficar com lesões, porque eu já vi muita gente, muitos homens com lesão no couro cabeludo, a ponto de não nascer mais cabelo por causa de micose, por causa de fungo. Então, a máquina de corte precisa ser higienizada, tá? Naquela parte do dentinho, é porque eu não trouxe a minha máquina. Aquela parte do dentinho, quando você tira o pente, ou você passa o álcool líquido, deixa lá, passa 3 vezes também, e depois tira o excesso com a toalha, ou você coloca álcool em gel no algodão e passa lá 3 vezes, mas antes tira o excesso de cabelo também. Os dentinhos, né, os pentezinhos que encaixam, você tem que deixar de molho também, né, numa baciazinha com água, detergente líquido, sabonete líquido, perdão, sabão líquido. E eu também coloco um pouco de quiboa para ter certeza que foi todo mundo embora, né? Às vezes não dá para acontecer na barbearia você ter um monte de máquina, até porque a máquina de corte, elas são bem caras, né? Não tem como às vezes você ter várias. Então, durante o atendimento, terminou o atendimento, pega o álcool 70, borrifa. Nesse caso é o melhor o líquido, né? Borrifa em todos os pentes, deixa secar um pouquinho, borrifa 3 vezes, deixa secar um pouquinho. Por quê? Porque é muito sério, né? Tem aquela questão de oleosidade, né? Caspa, fica com um cheiro desagradável também, quando você coloca, fica com um cheiro ruim, né? No meu caso não, porque eu não passo máquina no cabelo, né? Pelo tamanho do cabelo, vê que não. Mas eu já vi pente com cheiro ruim já, por falta de higiene mesmo. Máquina de corte, de acabamento, a mesma coisa. Pode passar também, ou borrifar, é claro, não pode ficar ligado na tomada, né? Tem que estar desligado. Limpar com vem uma escovinha na máquina que você limpa, ou uma escovinha de dente velha, né? Se não tiver, a gente recicla. Ou uma escovinha normal que o pessoal usa para lavar roupa. Dá uma esfregadinha, tira o excesso e passa o álcool também. Mas quando for em casa, tem que fazer o trabalho certinho, porque isso é muito sério, tá? Eu já vi muita gente com micose no couro cabeludo.
Lâminas, né? A lâmina a gente sabe que é uma coisa descartável, tá? É diferente da lâmina de fazer acabamento, de barbeiro, de corte masculino, é diferente da lâmina que a gente utiliza para fazer corte desfiado, tá? Quando a gente tem contato com a pele, a gente precisa descartar, tá? Por quê? Porque é contato com a pele, é suor, é secreção, é sangue, que às vezes pode sair um sangue, então tem que jogar fora. São normas que têm que ser cumpridas. Não adianta reutilizar uma coisa que pode transmitir hepatite, pode transmitir HIV, pode transmitir diversas coisas. Então, tem que realmente descartar e na frente do cliente. Isso. É bom ter 2 jogos, mas eu já vi gente que não tem. Eu já vi barbeiro, tipo, ter um monte de gente sentado lá e daí vai um atrás do outro. E você não vê fazer limpeza nenhuma. Inclusive, onde meu marido cortou o cabelo, que eu não posso falar o nome, né? Eu reparei isso. Eles cortam um atrás do outro, o salão até é legal, tudo, mas eu vi que eles não limpam, entendeu? Então, isso é muito sério. Se você fizer na frente do cliente, então, ele vai dar uma credibilidade que você não tem noção, tá? E isso é muito importante. Lâmina tem que ser descartada, a gente sabe disso, né? Porque tem contato com a pele e não tem jeito. A não ser essa que a gente desfia o cabelo que tem contato com o cabelo, tá, gente? Cabelo não sangra, embora, né, não posso falar uma coisa que eu não sei. Embora falem que o vírus, que o Covid-19 fique no cabelo não sei quantas horas, eu não posso afirmar para vocês. Olha, se vocês fizerem um desfiado com uma navalha própria para desfiado, vocês vão ter que jogar fora porque pode estar contaminado. Isso eu não posso afirmar porque hoje em dia a informação do Covid é muita informação. Cada hora tem uma informação sobre esse assunto. Então, eu não posso afirmar para vocês, mas o que tem contato com a pele a gente precisa descartar realmente na frente do cliente, tá? Pegar na frente do cliente, colocar na frente do cliente, terminar de utilizar e jogar fora na caixinha específica para colocar objetos cortantes. Toalha, gente. Toalha também é muito importante, porque já vi muita gente reutilizar a toalha, né? Ah, só tem uma enxugadinha no cabelo, aí pega a toalha, pendura, atrás lá no salão, é lá no escondidinho, né? Todo salão tem um escondidinho atrás. Aí bota lá no negócio do salão para esperar secar, secou, enrola, bota lá de novo, né? Mas não sabe se a cliente estava com piolho, não sabe se a cliente estava com micose, não sabe se o cabelo estava sujo, se tinha resíduo de algum produto, né? E daí vem uma outra cliente e utiliza a mesma toalha. E daí pode ter um monte de coisa, né? Não é higiênico. Eu parto do princípio, não só a questão das regras. Eu, particularmente, eu parto do princípio que eu não posso fazer com os outros o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, eu acho que ninguém ia gostar de chegar num lugar e ter tudo muito jogado, né? O cabelo com toda uma geração da família, né? Tudo cheio de cabelo, salão com um monte de cabelo, né? A primeira impressão é que fica. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque imagem é uma coisa que é muito importante. Se você não souber fazer isso de uma forma certa, você acaba queimando o seu trabalho, né? E daí muitos salões fecham por causa disso, né? Por falta de higiene, atendimento ruim, essa questão de não esterilizar os materiais, né? Você perde a credibilidade. Quando você perde a credibilidade, você perde cliente, porque um vai passando para o outro e quando você vê, você já fechou o seu salão e não é o que a gente quer nesse momento. E nem momento nenhum, né? Então, toalhas que a gente tem que fazer. As toalhas, principalmente as brancas, né? As brancas a gente tem que colocar no baldinho com que boa também, direto, né? Primeiro para clarear, porque normalmente fica tudo manchado, e sem contar também que mata todos os germes, vírus e bactérias possíveis, né? E daí a gente deixa mais ou menos uns 40 minutos, depois a gente tem que tirar o excesso, daí coloca na máquina de lavar. Eu particularmente boto na máquina de lavar, coloco sabão em pó e ainda coloco o lisoforme também. Eu sou a louca do lisoforme, tudo é lisoforme.
Bota o lisoforme também, só que o lisoforme na embalagem vende até no supermercado. No lisoforme tem a medida que você tem que usar de acordo com o nível da água. Então, tem lá quantos, vê um copinho aí, pelo copinho você vê mais ou menos quantos copinhos você tem que colocar de acordo com o nível da água, para ele não perder a eficácia. Daí faz todo o ciclo da água, né, normal. Daí colocou na cordinha, esperou secar, normal. Tem que passar, tá? Tem que passar, porque existem vírus e bactérias que sobrevivem em algumas temperaturas frias e quentes, sobrevivem também a algumas substâncias, então para garantir a gente também coloca calor. O ideal é que a gente colocasse um plásticozinho, não sei se vocês já viram, que tem umas toalhas que já vêm lacradas e você vê que ela está até quentinha. Eu não sei aqui em Ponta Grossa. No Rio, onde eu morava, no salão que eu trabalhei, eles tinham uma empresa que disponibilizavam toalhas. Então, eles mandavam as toalhas sujas e quando eles recebiam, as toalhas já vinham quentinhas, lavadas e lacradas. Pode ser que a gente não consiga fazer isso, lacrar também, porque o aparelho de lacrar não é tão barato, né? E nós não estamos no momento também de gastar, né? A gente está no momento de juntar um dinheiro, né? Que eu acredito que todo mundo sabe, todo mundo no mesmo barco, né? Captação de clientes e fazer um trabalho baseado na biossegurança, né? Para a nossa segurança, dos nossos familiares e dos nossos clientes, né? De todos nós, na verdade. E daí o que a gente pode fazer? Passar bem as toalhinhas, enrolar e colocar no porta-toalha. Cada vez que você atender um cliente, você pega essa toalhinha na frente do cliente e coloca no cestinho, entendeu? Para ele ver que você não reutiliza essa toalha. Nós temos também toalha descartável. A descartável vem de um pacote grande, eu vi aqui na avenida, na loja de cosméticos, um pacotão que tem o pequeno para manicure e tem o grande para cabelo. Eu não lembro o valor, eu não lembro se era R$60, eu acho que era 60. Vem bastante toalhas, eu não lembro a quantidade agora, inclusive eu tenho que ver. Vale a pena porque você utiliza e já joga fora, né? Já logo descarta. Então, isso também é uma forma de você ter um cuidado, né? Não tem tanto trabalho, porque você compra e joga fora, não precisa lavar, né? Fazer todo esse processo, ainda passar. Mas também é uma opção, né? Se você for ver a nível de custo-benefício, às vezes vale a pena você comprar descartável. Tá? Pens e presilhas de cabelo, gente. Presilha também tem que ser lavada. Por quê? No caso, essa aqui ela é preta. A preta, se for pó de colorante, vai aparecer, mas se for coloração, não vai aparecer. Então, o que isso pode acontecer? Primeiro, por causa da sujeira mesmo, né? Do próprio cabelo. E segundo, porque você pode estar fazendo um procedimento de mecha e essa presilha está suja de coloração escura ou vermelha. E daí, quando você prende esse cabelo, você só vai ver que essa presilha está com resíduo quando o cabelo já está manchado e quando já deu tudo errado. Então, a gente tem que fazer o mesmo processo que a gente faz com as escovas, né? Mergulhar o pentezinho, as pregadeiras, pincel também, você tá até com cabelinho. Pincel também, que fica resíduo de tinta não, coloração no pincel. Então, se tiver com resíduo e você for aplicar no cabelo, pode manchar também. Aqui nessa parte aqui, ó, do pincel, também pode ficar manchado. Então, a gente tem que limpar sim. Às vezes não dá para limpar no salão, como eu falei, porque às vezes o fluxo está muito grande. Mas o ideal é que, tipo, normalmente o salão funciona. Normalmente o quê? Domingo ou segunda é o dia de folga. Então, os dias que você tem que fazer o quê? Higienizar o salão, né? Limpar tudo direitinho, tirar os excessos. E durante a semana fazer a limpeza que é comum, né? Varrer, passar álcool em algumas coisas, né? Limpar o excesso das escovas a cada troca de cliente e passar álcool 70, que isso é muito importante, tá? Então, é o que a gente precisa fazer, é o correto fazer. Parece idiota, mas muita gente não faz, tá? Porque já passei por muitos salões, então poucas vezes vi fazer essa questão de higienizar mesmo, tá?
Então, a grande maioria que eu trabalhei, graças a Deus, tinha esse cuidado de todo mundo junto durante a semana. Normalmente era na terça-feira, que era mais tranquilo. Todo mundo limpava suas coisas, eu já levava para casa. As toalhas ou eram descartáveis, ou tinha uma empresa que levava as toalhas limpas. Então, graças a Deus, eu tive mais coisas positivas do que negativas, né? Graças a Deus. Tá? Então, isso é muito importante, tá? Uma outra coisa que nós deveríamos fazer, e que é uma coisa que não acontece, e que agora vai ter que ser frequente por causa desse vírus. Nós deveríamos, na verdade, todas as vezes que a gente fosse atender um cliente, era lavar as mãos e passar álcool 70. Não é lavar as mãos até aqui, o punho. É lavar as mãos até a altura do cotovelo, tá? Igual o médico mesmo, tá? O médico lava até aqui assim e tem uma pessoa que calça as luvas nele. O nome é calçar mesmo, tá, gente? Não é colocar, não, é calçar a luva. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei, mas o nome é esse. A gente, antes de atender o cliente, lavar as mãos entre os dedos. Não ter nada assim, ó, como eu tô agora, relógio, pulseira, anel, não ter mesmo, porque fica resíduo dentro, tá? Cabelo também fica. Lavar até a altura do cotovelo. Colocar as luvas, né? No caso, calçar as luvas a cada atendimento. E todas as vezes que a gente fosse atender o cliente, pegar álcool 70, pedir para o cliente abrir a mão e borrifar. O correto seria esse. Normalmente, em todos nós, porque a pessoa vem na rua, a pessoa vem do ônibus, mexeu em dinheiro, né? Suor, N coisas pode ter ali. O correto seria isso. Por quê? Primeiro porque ela está entrando no salão e ela pode colocar a mão no assento da cadeira e segurar, né? E pode sujar ali e contaminar ali. Se for na própria cadeira, né? Suor, né? N coisas. Isso deveria ser o correto. A cada atendimento a gente fazer isso e ao terminar o atendimento, tirar as luvas, lavar novamente as mãos até a altura do cotovelo, álcool 70 para o próximo atendimento. É o que nós deveríamos fazer, tá? Só que não é o que acontece. A gente normalmente utiliza a luva em procedimentos químicos, né? Que é progressiva, coloração, esses tipos de coisa, mechas. E normalmente a gente também não usa álcool 70. Eu tenho esse hábito porque aonde eu trabalhava isso era padronizado. Do lado da bancadinha da gente tinha um recipiente com álcool 70 que a gente não aplicava no cliente na mão, mas a gente antes de atender a gente fazia e quando terminava também fazia. Porque a gente tem contato com N coisas, né? Oleosidade, com várias coisas. Então, é uma forma de mostrar uma higiene para o cliente e a gente também se precaver. Só que hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter esses cuidados que são essenciais para a gente se manter, né, trabalhando, né? Porque hoje tem regras para a gente voltar a trabalhar e para que a gente não adquira nem esse vírus, né? E também não passe esse vírus para ninguém, né? Então, o que a gente precisa trabalhar hoje é com EPI. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre o equipamento de proteção individual. O nosso EPI da área da beleza, estética, barbearia, tudo isso, quando eu falo área da beleza, somos todos nós que trabalhamos nessa área, né, que lida, né, com arrumar pessoas, deixar pessoas lindas, né? O que a gente tem que utilizar? Esses EPIs: luva, avental, máscara e, em alguns lugares, protetor auricular, né? O protetor auricular fica preso aqui assim. Algumas empresas têm o seu EPI, né? A empresa de construção, né? Cada uma com sua regra específica dentro do trabalho perfeito, tá? No nosso caso, a gente tem que usar as luvas sempre, né? No caso, quando fosse utilizar química, né? Tipo, se não tivesse esse vírus, digamos assim, teríamos que usar luva em procedimentos químicos, por quê? O procedimento químico, ele danifica a mão, né? O formol, para quem trabalha com formol, ele é proibido, tá? Para ser mais exato, mas quem trabalha com
escova progressiva à base de ácido, ela acaba corroendo as digitais e você perde a sua digital, tá? E acaba realmente dando um problema de descamação na mão mesmo, quase que uma dermatite. Avental, a gente precisa usar avental, por quê? Para a gente se cuidar para não cair nenhum produto na gente, né? Pode colorante, né? Coisa que possa ou manchar nossa roupa ou então machucar a gente de alguma maneira. Máscara também em procedimentos químicos, tá? Protetor auricular somente quando fosse usar secador. O certo seria a gente usar protetor auricular, mas hoje em dia os secadores estão tudo com a potência de barulho, né, mais reduzida, e tem até silenciador de secador também, que faz com que diminua essa questão de barulho, muito barulho, porque para frente a pessoa acaba adquirindo um problema auditivo por causa do excesso de som. Quem quiser usar protetor auricular, eu acho até interessante, mas normalmente a gente não utiliza, mas quem quiser utilizar é muito importante também, tá? Voltando, aquelas escovas de raquetezinhas, elas têm que lavar da mesma forma como a gente lava o pente também, tá? Se a raquete de vocês for com tecido, não pode deixar de molho, porque se deixar de molho ela pode criar fungo, criar bolor, e daí você tem que jogar fora. O que você tem que fazer? Se ela for de tecido, tem que pegar um paninho úmido e passar para poder tirar o resíduo. Normalmente essas escovas de raquete, eu não sei se tem, mas não é meu modelo. Normalmente elas têm embaixo parecendo um tecido, mas é de plástico. Hoje em dia quase não tem mais, justamente por esse motivo. Mas todos esses equipamentos precisam ser higienizados, tá? Então, voltando agora para o coronavírus, tá? A gente está passando por esse problema, mas ao mesmo tempo é uma forma da gente se reinventar, né? Porque nos piores momentos, nos momentos de caos, foram que, tipo, deu uma luz na mente de várias pessoas para várias descobertas. Eu não sei se vocês sabem que durante as guerras, muitas coisas foram descobertas, né? Comida enlatada, penicilina, o MM, aquele chocolatezinho MM também, todos eles foram descobertos na guerra. Na verdade, inventados na guerra, porque o caos fez com que o cérebro, né, dessas pessoas criasse como uma medida não seria uma medida de proteção. É como assim, tá no desespero, o cérebro começa a funcionar mais, porque a gente começa a pensar em medidas de socorrer a gente, tá? Então, foram nesses momentos de caos, onde muitas coisas que hoje são utilizadas pela gente, coisas que a gente nem sabe, foram descobertas e foram utilizadas de formas super positivas. Então, a gente tem que fazer literalmente, como diz aquela frase, fazer do limão uma limonada, né? Porque a gente não pode se abater por causa dessa situação, né? Porque a gente tem família, a gente não pode esmorecer, a gente não pode deixar de fazer as coisas que a gente tem que fazer. É claro, a gente tem que ter cuidado, não vai ficar, né, indo para balada, se aglomerando em shopping, nem em supermercado, né? Mas é uma forma da gente raciocinar em métodos de como a gente vai ganhar dinheiro dentro da nossa área. Isso é possível, tá? Nesse momento que nós estamos parados, né? Algumas pessoas não estão assim entregue, literalmente. Eu particularmente estou usando isso de uma forma positiva para minha vida. Espero que para vocês também seja bom isso, né? Pode ser negativo por um lado, mas por outro lado positivo. Eu tenho visto pessoas da área da beleza, tem alguns exemplos também, que estão se reinventando. De que forma? Usando as redes sociais para divulgar o trabalho, para dar live de maquiagem, design de sobrancelha, técnica de mecha, técnica de escova, gratuito, tá? Gratuito, com certificado, né? E você só paga o certificado, né? Então, na verdade, é um valor irrisório, né? É mínimo.
pessoas dando dicas de empreendedorismo, pessoas divulgando o trabalho, sabe? Fazendo promoções, fazendo vouchers, que eu até indiquei para umas alunas minhas, vouchers de serviços, né? Tipo, durante a semana você lançar alguns vouchers de serviços e limitar a quantidade, né? E daí a pessoa comprar um determinado voucher e utilizar ou durante a quarentena em serviço individualizado ou após a quarentena, mas no valor promocional. E isso deu certo nas outras pessoas que eu vi, né? E também deu certo com os alunos que eu indiquei. E eu achei interessante isso também, né? Porque a gente nunca imaginou, pô, vou vender uma coisa antes de fazer, ou seja, já vou ter o dinheiro antes de estar fazendo o cabelo da pessoa, né? Ou cortando o cabelo da pessoa. Também vi trabalhos personalizados, que eu achei também muito interessante. Porque o fluxo de salão, né, ou barbearia, é uma coisa que é cheio de gente, um monte de gente falando, né? A pessoa já chega, você pergunta o nome, já pergunta o que vai fazer. E às vezes a gente não tem tempo de conversar com o cliente e saber qual é a necessidade dele. A gente não sabe da vida dele, né? A gente não é psicólogo, na verdade, somos quase psicólogos, inclusive. A gente não sabe da vida, a gente não sabe o que ela faz no cabelo dela, se ela tem algum problema de saúde mais grave, se ela toma algum medicamento. Então, o que eu tenho visto hoje são profissionais se reinventando de que forma? Fazendo serviços VIPs, né? VIPs, como assim? VIP mesmo, né? A pessoa pergunta, tem uma ficha de anamnese, marca o cliente, e pergunta para fulana, qual tipo de bebida você gosta? A pessoa gosta de, sei lá, cerveja, por exemplo. Gosta de cerveja, qual marca? Gosta da Heineken, né? Ou outra e tal. Você gosta de comer alguma coisa específica, algum tipo de música? A pessoa vai falando. E daí, quando o cliente chega, tem um ambiente já personalizado para aquele cliente. Ou seja, o tipo de música que a pessoa gosta de ouvir, o tipo de comida que a pessoa gosta de comer. Claro, você não vai fazer um banquete, porque às vezes está fora da nossa realidade, né? Mas um bolinho, um pão de queijo, uma torradinha, né? Um café, um chá, alguma coisa assim. Tem uma amiga minha que ela é maquiadora, trabalha com maquiagem, design de sobrancelha, nessa área aí de estética. E ela fez isso, eu achei super interessante. Que enquanto todo mundo estava puxando os cabelos, ela está trabalhando desde que começou a pandemia. Por quê? Ela faz esse serviço VIP, sabe? Ela pergunta ao cliente tudo sobre o cliente, ela sabe de tudo do cliente. E quando o cliente chega, às vezes é só para fazer uma sobrancelha. E tem um ambiente próprio só para ela relaxar. E daí a pessoa vai pagar. Pode ser até um pouco mais caro esse serviço, mas a pessoa paga. Por quê? Ela teve a paciência de preencher uma ficha com todos os seus dados, com todas as informações, com o procedimento que ela está fazendo nela, né? Se ela está tomando medicamento, a ficha de anamnese ou a ficha de cadastro pode ser também, quem não quiser fazer muito específico. Ela tem informação do gosto do cliente, ela posta às vezes no vídeo, indo aqui no supermercado comprar o bolo da minha cliente fulana, que ela gosta de bolo de fubá. Então, ela faz essa coisa personalizada. Então, a gente pode transformar esse caos em lucro também, né? Então, a gente tem que buscar informações. A Embeleze está fazendo diversos cursos, Embeleze e Ponta Grossa, tá, gente? Eu não posso falar pelas outras. Diversos cursos online para vocês terem bastante conteúdo e informações nesse período, tá? Tem gente que não está participando, mas qualquer informação além do seu curso, se for design de sobrancelha, se for maquiagem, se for penteado, se for uma técnica diferente de maquiagem, hoje pode ser algo que pode agregar um pouco mais no seu trabalho, mesmo você não estando fisicamente. Então, utilize todos os mecanismos que os cursos online estão dando, que a Embeleze está dando para vocês, porque isso mais para frente vai ser lucrativo, tá? Então, a gente tem que ter esse feeling de saber como que a gente vai ganhar dinheiro em meio ao caos, e isso é possível, tá, gente?
Então, devido às normas de funcionamento aqui, no caso, né, no Paraná, alguns critérios têm que ser tomados com relação à biossegurança e o que está sendo realmente cobrado pelas pessoas, tá? Distância mínima de 1,5 m, né, entre você e a pessoa, assim, seria assim, né? Mas se for uma sobrancelha, uma escova, não tem como. Se for atendimento a 2 clientes, tem que ser distância de 2 metros de um para o outro, né? Se for um salão que tiver 2 pessoas. Se for uma coisa individualizada, aí é diferente, né? Disponibilizar álcool 70, tá? Para o seu ambiente, para os funcionários, para os consumidores, tá? Isso tem que estar disponível, tá? Aqui na Embeleze está super disponível, inclusive máscara também. Utilizar os EPIs, que é o equipamento de proteção individual, que foi o que eu falei para vocês. Luva, máscara, avental. Só que nesse caso, em cada atendimento que nós fizermos, nós vamos ter que utilizar a luva, a máscara e o avental também, tá, gente? Se possível, tiver algum uniforme, é melhor ainda, porque antes de chegar em casa, no salão você já tira o avental. Mas o uniforme, quando você for chegar em casa, você já vai tirando para não entrar em casa com aquilo e também não entrar com o sapato, tá bom? Deixa do lado de fora e no outro dia você limpa ele. Limpeza do ambiente após o atendimento. A cada atendimento, fazer higienização, tá? Passar água sanitária, que boa, né? No ambiente. Na cadeira em que o cliente sentou, álcool 70, passar também, tá? Pode ser com um paninho ou com aquele papel toalha, tem um papel toalha que parece uma toalha mesmo. Passar a cada atendimento, fazer esse processo. Tirar a máscara, jogar as luvas fora, higienizar o local, tá? Portas semi-abertas, não pode ficar com porta fechada, tem que ficar com portas semi-abertas ou abertas se for possível. Máscara, como eu falei anteriormente, pode ser descartável ou a caseira, tá? A caseira a gente tem que lavar, né? Não tem jeito mesmo. Mas, na verdade, a gente tem que andar na rua ou em qualquer outro lugar com máscara, né? Mas, de qualquer forma, atendimento tem que ser de máscara. Os clientes têm que ser atendidos com agendamentos. Por quê? A gente precisa higienizar o local, né? E tem que dar um prazo de limite entre um cliente e outro, para o outro não ficar esperando, né? Então, a gente não pode deixar 2 clientes no mesmo ambiente. Então, por isso que a gente tem que fazer esse atendimento individualizado, que é uma opção para quem trabalha em casa, para quem trabalha em salão, né? É uma opção também. Horário de funcionamento de 10 às 16 horas, tá? Então, isso é o que está sendo utilizado agora, isso aqui é padronizado, tá? Quando a gente for andar na rua, a gente tem que utilizar as máscaras. Se puder andar com álcool num recipientezinho, um sprayzinho pequenininho, eu ando com em gel e ando com spray. Daí, evitar a aglomeração, né? Sair mesmo só quando for necessário, porque isso é muito sério, tá? Não esquecer de todas essas precauções, tá? Se o cliente estiver resfriado, crise alérgica, não tem como a gente atender, porque nós não somos médicos para diagnosticar. E se nós estivermos também, não atender também, tá? Então, gente, nós estamos num momento muito sério, mas eu creio que a gente vai passar por isso e nós vamos sair fortalecidos. Então, aproveitem todas as informações que vocês tiverem, sobre tudo que vocês tiverem. Não esqueçam de higienizar o ambiente de vocês, higienizar o material de vocês, tá? Antes de qualquer atendimento, porque antes mesmo deveria ser feito isso, só que as pessoas não davam tanta importância, tá? Isso eu estou falando da área só de barbeiro e cabeleireiro, tá? Existem outras áreas que têm outros padrões a serem seguidos, que são importantes, né? Porque a gente tem contato com resíduos, com cabelo, com unha, né? E são coisas que realmente podem contaminar a gente, né? Antes era uma coisa menos pior, né? Hoje em dia é um vírus que é altamente contagioso. Então a gente precisa trabalhar, mas também precisamos estar seguros e trazer segurança para o nosso cliente e para nós também, tá?
Então, aproveitem todo esse momento, estudem, não surtem, tá? Porque isso vai passar. Aqui o índice é muito menor de contaminados, e espero que continue assim, e vai continuar assim, reduzindo, se a gente tomar os cuidados necessários para a nossa proteção e a proteção do outro, né? Quando eu falo do outro, qualquer outra pessoa que a gente venha ter contato, tá? Então, eu encerro por aqui. Espero que na próxima live a gente fale sobre um tema mais alegre, né? Mas isso é muito importante porque muitas pessoas não levaram muito a sério essa situação e não tinham tanto cuidado quanto aos materiais, não tinha higiene, não faziam uma asepsia correta. E, na verdade, isso é um padrão da vigilância sanitária e é uma coisa que nós temos que ter bastante cuidado, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente pode levantar o nosso trabalho, a gente pode afundar o nosso trabalho, né? E como o nosso trabalho, a divulgação é um passando para o outro, então a gente precisa passar essa credibilidade para o nosso cliente para que o nosso empreendimento dê certo, e eu creio que vai dar certo se a gente fizer tudo certinho, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela atenção, quem está vendo até agora, e até a próxima. Essa semana ainda tem mais live para vocês, tá? Fique com Deus. Vou perguntar aqui para vocês, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Aproveitar esse momento? Não estou vendo ninguém, gente. Se tiverem, podem colocar. Já pode perguntar, gente. Enquanto vocês escrevem, se alguém quiser aproveitar, aproveitar o gancho que a Camila falou ali na aula dela sobre a divulgação, né, online, nas redes sociais. Na quinta-feira a gente vai ter a continuação da aula de marketing digital da IL. Gente, marketing digital para a gente ficar, ó. Então, na quinta-feira, às 19 horas, tá? Eu vou estar passando para vocês no... Ai, deixa eu explicar meu áudio, tá? Tem dois... Ah, eu tô te ouvindo. Então, eu vou falar um pouquinho mais alto para pegar o dela. Tá. Então, é quinta, às 19 horas. Eu mando nos grupos o link lá, o convite para aula. Então, não excluam o celular de vocês, o aplicativo Zoom. Deixa lá. Deixa aí. Lado. Que a gente ainda vai usar mais uns dias aí, né? Então, aproveita para usar lá. Eu vou ver aqui se vi que tem gente escrevendo. Só um pouquinho. Fala comigo, Brasil! A Juliane comentou que adorou a aula. Ah, que bom, Ju. Obrigadinha. Pente escova com eficiência. A Ivana, tadinha. Fala já, peraí. Queria fazer uma pergunta, cheguei meio atrasada. Pode fazer, Ivana. Ela falou, pente escova com eficiência. Como limpar. É isso, ó. As escovas, eu vou até tirar aqui. Essa aqui eu já lacrei, vou pegar outra, peraí. Então, Ivana, a escova a gente tem que tirar todos esses cabelinhos que ficam, tá? Primeiro que dá para tirar com a mão, né? Porque às vezes fica toda uma geração de uma família inteira aqui na escova. Ninguém precisa saber disso. Daí, depois que sair, a gente pega o cabinho do pente e passa entre as cerdas, assim, ó. Para tirar os excessos, que fica excesso. Inclusive, essa aqui tá com excesso, já tô fazendo a higienização, já. Tá? Daí, ó, quando a gente faz isso, sai o cabelinho. Não é para passar com essa parte do pente assim, ó, senão destrói a cerda, tá? E daí, o que a gente faz? No dia a dia, a gente não tem como deixar de molho porque não vai secar o suficiente, né? O que a gente faz? No dia a dia, a gente tira esse cabelinho após cada atendimento, a gente tira o cabelinho, tá? Passa álcool 70, mas não em gel, passa o líquido, deixa do ladinho um borrifadorzinho com álcool, que agora a gente já fica, né, com a gente já é o doido do álcool já, né? Pensou, álcool. Borrifa álcool 70, espera secar um pouquinho, passa 3 vezes e espera secar. Por quê? O álcool líquido, ele evapora mais rápido, né? Não que não vai matar, a gente coloca 3 vezes para garantir a morte de todo mundo. Mas como ele é líquido, ele evapora mais rápido. Por isso que é mais eficiente a gente usar álcool em gel nas mãos do que o álcool líquido, porque o gel ele
fica mais tempo na mão e o líquido ele evapora. Ele é volátil, bem mais volátil. Daí a gente borrifa, espera secar um pouquinho e atende a cliente. Quando a gente for para casa, normalmente o fluxo sábado é aquele fluxo maravilhoso, né? Nós gostaríamos que fosse, né? Mas tudo bem. Quando for no domingo ou na segunda, o que você faz? Tira o excesso de novo com o cabinho do pente. Mas tem uma escovinha, eu até tinha essa escovinha, mas acho que eu perdi. Era pequenininha. Ela já limpava, tipo, 3 espaços de uma vez só. Daí a gente limpa e coloca num baldinho. Eu coloco até aqui assim a metade, ó. Eu não molho essa parte de madeirinha, não. Eu faço só assim, mergulho só essa parte aqui assim. Aí coloco água, coloco sabão líquido, neutro, e eu coloco um pouco de que boa, tá? Eu coloco 3 medidinhas na água e deixo de molho de um dia para o outro, normalmente. Pode deixar até 1 hora, mas eu deixo de um dia para o outro para garantir a limpeza. Quando a gente tira, gente, a água sai preta, é muita sujeira, tá? A gente nem acredita, a escova fica até clara. Daí no dia seguinte, o que você faz? Lava com água direto, só água mesmo para tirar o resíduo, lava bastante. Coloca a toalhinha estendida assim e coloca elas todas uma do ladinho da outra assim, para elas secarem, tipo assim, bate na toalhinha para tirar o excesso da água também, né? E bota esticadinha assim, tudo para secar na sombra. Não bota o jato do secador porque pode derreter a cerda. Daí no dia seguinte, quando ela estiver sequinha, tem que estar seca, não pode ter umidade, senão pode dar fungo dentro dela, porque dá fungo mesmo, um cheiro horrível. Você borrifa álcool 70, líquido também, tá? Borrifa 3 vezes, espera secar e você pode lacrar, ó, com esse plástico filme aqui, ó, aquele de alimento. Lacrar, levar para o salão e abrir na frente da cliente. É uma coisa legal, que a cliente vai ver que você teve uma preocupação de higienização e você abriu na frente dela. É claro que a gente não tem 50 escovas, né? Então, se não der para lacrar assim, só higienizar e ela ver que não tem 500 cabelos já traz uma felicidade, tá? O pentezinho, os pentes, pincel, pentezinho de cabo, só colocar no baldinho junto com água, a mesma coisa da escova. Água, detergente, mesmo detergente, gente, sabão líquido neutro, coloca um pouquinho de que boa, deixa de molho, tira o excesso no dia seguinte ou deixa até 1 hora se você quiser usar no mesmo dia, tá? E daí você pode tirar o excesso com a toalhinha da água e deixa secar, porque ele vai secar bem mais rápido do que a escova. Agora, no salão, o que a gente faz? A gente coloca, tipo, acabou de atender, né? Isso no salão, né? No salão não dá tempo de fazer todo esse processo. A gente usa o álcool, né? O líquido, não em gel, e depois tira o excesso com a toalhinha 3 vezes também. Tira o excesso e deixa ela secar naturalmente, né? Daí o cliente vai ver que tá tudo bem limpinho. Essa daqui, ó, que não pode ficar muito tempo de molho, porque ela enferruja, tá? Na verdade, o ideal mesmo é lavar mesmo ela e tirar o excesso. Não é deixar de molho. Eu deixo de molho um tempinho, não deixo muito tempo. Deixo, tipo assim, no máximo uns 30 minutos só para tirar o excesso de resíduo e lavo bem rápido. Bato bem na toalha para tirar o excesso d'água e deixo secar naturalmente também, tá? Pregadeirinhas também. Deixar de molho também, porque fica cheio de resíduo. As que são claras você até enxerga, tipo essa aqui é prata, aqui é azul aqui. Essa não, essa é preta. Se tiver algum resíduo e o cabelo for louro e tiver um vermelho ou um preto, minha filha, já era. Vai manchar o cabelo. Então, tem que deixar de molho de qualquer forma, porque para tirar qualquer resíduo que tiver de produto, né, sujeira mesmo, bactéria, isso é muito importante. E toalha, a gente também, eu acho que eu falei também da toalha, Se alguém quiser saber mais alguma coisa. Tem uns comentários ali, a Fabiana comentou muito boa a aula, mas não vejo a hora de iniciar as aulas. Se Deus quiser, vamos lá, força! Nós também, Fabiana, não vemos a hora. A gente está esperando aqui, ansiosa também. A Ivana, muito obrigada, conseguiu entender. O João, adorei a aula. Que bom, João. Acho que é isso, a Maria. Outra coisa, peraí. A máscara. Uma coisa que eu tenho visto muito errado, eu trouxe a minha, gente. A minha é de bailarina. Que fofo. Então,
Na hora de colocar a máscara, a gente coloca bonitinho, né? Vou colocar a minha, inclusive. Só que não é assim que deixa, tá, gente? É assim. Só que na hora de tirar, eu vejo as pessoas tirando aqui. Não é assim que tira. Tem que tirar aqui, ó. Tirar o elástico e já. Só isso. Não colocar a mão na máscara, tá? Porque ela pode estar contaminada, óbvio. A luva, a mesma coisa, tá? Não é tirar a luva assim, não. A gente tira pela essa parte daqui, ó. Da bordinha. Tira por aqui, joga fora, tá? Isso é muito importante, eu vejo muita gente fazendo errado. A gente precisa se cuidar para voltar tudo ao normal. Em nome de Jesus, vamos voltar à nossa vida normal. Amém.